Irmãos, a minha ideia inicial era fazer a exposição aqui dos versos 11 até 18, né? Era cobrir toda essa porção aqui do texto. Porém, ao estudar, ao me aprofundar aqui nessas questões envolvendo esse relato, eu percebi que não seria capaz de expor um texto tão longo em uma só vez. Então eu dividi em 3 pregações. Esse texto aqui, de 11 a 18, eu dividi em 3 exposições diferentes. E já na primeira eu tive que cortar muita coisa para caber em 1 hora. E assim, não sei nem se conseguirei fazer isso. Mas enfim, tentarei. Então nós vamos fazer aqui a leitura do texto maior, desde o verso 11 até o verso 18. Não, na verdade nós vamos ver desde o verso 8. Vamos pegar do 8 ao 18 e vamos fazer a leitura, para que você lembre do contexto e já vá se familiarizando com o restante do texto que nós vamos ver nas outras semanas. Aí depois da leitura eu vou fazer as explicações aqui, aí então dos versos 11 a 13, que não vai demorar muito, porque o texto é curto, não tem grandes explicações, e aí eu vou encerrar com 3 aplicações práticas acerca do que nós vamos ler nesses versículos. Então nós vamos fazer a leitura agora dos versos 8 até o verso 18. Acompanhem comigo. Diz assim o texto: Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses, em forma de homens, desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Irmãos, o foco hoje aqui, dentro da exposição desse texto, dessa história maior, é mostrar a reação das pessoas diante do milagre que aconteceu naquele momento. Nós já analisamos aqui as questões envolvendo o milagre. Então aqui, só para relembrar vocês, nós estamos acompanhando aqui Paulo nessa primeira viagem missionária, onde eles saíram lá de Antioquia, da Síria, partiram para o Chipre, a ilha, depois foram para o outro lado ali no continente, subiram a Antioquia da Pisídia, e aí começaram a ser um processo de expulsão, né? Eles foram expulsos dali, sofreram expulsão novamente de Icônio e agora estão em Listra. Então eles estão na parte final dessa ida na primeira viagem missionária. Logo eles vão começar a retornar. Eles vão passar pelas mesmas cidades, retornando até Antioquia da Síria ali, onde eles vão então passar o relatório dessas viagens àquela igreja que os enviou. Então é muito comum isso acontecer até hoje entre os missionários, né? A gente seguido recebe missionários que vêm prestar relatórios, né? Que vêm mostrar o que Deus tem feito através do ministério deles em outros locais. Então é o que vai acontecer logo mais adiante. Então eu quero que você preste atenção agora dos versos 11 a 13. Aqui eu vou fazer a leitura mais uma vez, para que fique bem gravado aqui, e vocês possam acompanhar comigo as explicações. Então, os versos 11 a 13 diz assim:
A reação das pessoas ao milagre. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, o que Paulo tinha feito? Ele tinha curado um homem aleijado de nascença. É isso que tinha acontecido. Aconteceu um milagre ali. Qual foi a reação? Eles gritaram em língua licaônica, no dialeto local ali. O que eles gritaram? Os deuses, em forma de homem, desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio. Por quê? Porque Paulo era aquele que era o principal portador da palavra. Então o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas, acho que tem até uma representação aí na imagem, os touros usando essas grinaldas, para junto dos portões da cidade, queriam oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Então percebam aí no texto que as pessoas, elas presenciaram o milagre, elas viram o que Paulo havia feito ali e interpretaram o milagre de acordo com os seus próprios entendimentos. O que é um milagre, né? Eu já expliquei que o milagre é uma ação sobrenatural de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus. O milagre é algo que as leis naturais não conseguem explicar. Como é possível explicar um paralítico de nascença, né, que tinha lá os seus membros inferiores atrofiados, em um piscar de olhos, poder levantar e sair andando? Né? Lembra, eu comentei, né, ele não precisou de reabilitação, ele não precisou de fisioterapia, de fortalecimento, de aprender a andar. Ele simplesmente, num piscar de olhos, de uma hora para outra, a musculatura cresceu na perna dele e ele saiu andando, saltou ali. Então isso é algo que nós não conseguimos explicar. As pessoas estavam diante disso, de algo inexplicável pelas leis naturais. E aí então eles interpretaram esse milagre. Como eles interpretaram? O texto diz que eles gritaram no dialeto deles que os deuses, em forma humana, estavam ali diante deles. Essa foi a interpretação deles. Esses dois homens são deuses que vieram com uma forma humana entre nós. Só pode ser isso. E ainda mais, eles deram nomes a Paulo e Barnabé. Chamaram Paulo de Júpiter, Barnabé de Júpiter, e Paulo eles chamaram de Mercúrio. E aí vem a explicação do que por que Paulo chamaram de Mercúrio, porque ele era o principal portador da palavra. Então essa foi a reação. Eles acharam que Paulo e Barnabé eram dois planetas, Júpiter e Mercúrio. Não, isso aqui são nomes de deuses, tá? E aqui nós vamos começar a entender por que isso, da onde eles tiram isso. Por que eles chegam nessa conclusão? Porque há um problema de cosmovisão aqui. A cosmovisão dessas pessoas sofria forte influência da cultura helenista, da cultura grega, incluindo a mitologia acerca dos deuses gregos. E alguém pode dizer, mas pastor, esse não é o período do Império Romano? Como então que há influência grega aqui? Porque Roma absorveu a cultura grega. Ao ponto que muitos dizem que o verdadeiro vencedor dessa batalha foram os gregos, porque eles helenizaram o mundo. Eles botaram a cultura grega para todos. E era muito comum dos romanos, quando eles conquistavam algum povo, eles adquiriam aspectos da cultura, incluindo os seus deuses. Então o panteão de deuses romanos era imenso, porque todo povo que eles conquistavam, eles pegavam esses deuses para eles. Eles apenas faziam algumas adaptações, ou na sua história, adaptavam para um jeito mais maleável a eles, e trocavam os seus nomes. Trocavam em que sentido? Traziam para nomes latim, da língua deles. Então aqui, Júpiter e Mercúrio são nomes em latim para dois deuses da mitologia grega, Zeus e Hermes. Esses são os deuses que eles associaram. Eles identificaram Barnabé como Zeus, o rei dos deuses gregos, e Paulo como Hermes. Por que Hermes? Porque na mitologia Hermes é conhecido como mensageiro divino.
era conhecido como aquele quem falava, quem trazia a mensagem dos deuses para os homens. Então você, não sei se você é familiarizado, mas existe uma matéria de interpretação chamada hermenêutica. Da onde vem o termo hermenêutica? Vem de Hermes, porque ele é o Deus da interpretação. Ele é aquele que faz a mensagem divina ser conhecida aos homens. Por isso, hermenêutica, associado com Hermes. Outra informação que a gente encontra hoje em dia é na arqueologia moderna. Foram encontradas na arqueologia diversas inscrições sobre os sacerdotes de Zeus nessa região lá da Turquia. E sabe em que língua essas inscrições foram encontradas? Na língua licaônica. Então nós temos confirmação de que nessa região haviam sacerdotes de Zeus. E há também a descoberta de uma estátua de Hermes nessa região. Ou seja, nós comprovamos extra-biblicamente de que nesta região Zeus e Hermes eram deuses adorados por esse povo, eram deuses cultuados por ele. Outra coisa interessante que nós encontramos no registro fora da Bíblia é um texto histórico escrito por um escritor romano chamado Ovídio. Esse é o nome do escritor. O nome dele é Ovídio, e ele viveu do ano 43 antes de Cristo a 17 depois de Cristo, ou seja, neste período, no período do primeiro século. E esse escritor, ele é encontrado no texto dele uma lenda local de um período muito próximo a esses acontecimentos. Possivelmente essa lenda era muito conhecida dessas pessoas aqui do texto que estão fazendo isso. Ovídio, ele conta nesse seu relato que Zeus e Hermes haviam visitado a região um certo tempo atrás. Então pense só, ele escreveu isso antes de Paulo e Barnabé. Era um texto conhecido na região. E ele diz que Zeus e Hermes vieram à região em forma humana. E eles andaram naquela região. E eles procuraram por um lugar para descansar, para pousar, para passar a noite. E nenhum morador abriu as suas casas para Zeus e Hermes. Apenas um casal de idoso. No final da jornada, um casal de idoso abriu a sua casa para eles. Aí Ovídio conta que esses moradores, eles fizeram um pedido a esses deuses. Eles queriam morrer juntos. Era a única coisa que eles queriam, que os dois morressem ao mesmo tempo, que nenhum sofresse a morte um do outro. Aí então os deuses, Zeus e Hermes, transformam a casa daqueles idosos em um templo, e depois da morte deles, nomeia eles ainda sacerdotes do templo, aquele casal se torna sacerdote daquele templo, e quando eles morrem juntos, eles se tornam duas árvores que ficavam na entrada desse templo. Então essa era a história, né, que Ovídio contou e que era certamente conhecida ali. E aí parece fazer muito sentido. Então você pense, os moradores de Listra, conhecendo esse relato, essa história de que Zeus e Hermes andaram pela região, que ninguém quis hospedar a eles. E um detalhe importante dessa história, além da transformação da casa desses idosos em um templo, quando eles voltam ao Olimpo, eles destroem a casa de todos os que não hospedaram a eles. Então imagina as pessoas sabendo disso. Aí viram Paulo e Barnabé, fazendo aquele milagre impressionante. Né? Um paralítico de nascença voltando a andar. Na cabeça deles, essa história, irmãos, a história, esse escritor viveu até 17 depois de Cristo, ou seja, é do período. Se essa história estava sendo contada e disseminada, aquilo estava vivo ali. Quem são esses dois? Zeus e Hermes. Vieram de novo. Não podemos cometer o mesmo erro daquele povo lá, que teve as suas casas destruídas. Vamos fazer diferente. E aí então o que eles fazem? O texto diz, o sacerdote de Júpiter, que é o sacerdote de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade. Irmãos, o templo, aqui a ideia de em frente é fora da cidade, né? Então ela na entrada da cidade ou próxima da cidade.
e os relatos arqueológicos mostram esse costume, os templos eram construídos do lado de fora, na entrada da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer sacrifício juntamente da multidão. Mas tudo isso, né, o que eles gritaram ali logo depois do milagre, foram no dialeto local. Possivelmente, Paulo e Barnabé não conheciam esse idioma. E aí você deve imaginar, por que eles não reagiram imediatamente? Porque nós vamos ver a reação de Paulo e Barnabé quando as coisas já estão evoluídas, já estão trazendo os bichos, já vão fazer o sacrifício. Eles não reagiram no momento em que eles gritaram, são deuses em forma humana. Então, possivelmente, Paulo e Barnabé ficaram confusos. O que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse aqui? Aí, quando eles enxergam o sacerdote vindo com animais, um altar provavelmente sendo montado lá, vamos botar fogo aqui para fazer o sacrifício, aí então houve a reação. Mas até então, não. Então isso demonstra aqui para nós o motivo claro dessa reação das pessoas. Há um problema aqui de cosmovisão. Os habitantes de Listra, eles foram incapazes de interpretar corretamente o milagre. Eles foram incapazes de entender o que havia acontecido. Por quê? Porque a cosmovisão deles não era correta. Havia um problema nessa cosmovisão. Então era isso, irmãos, as explicações aqui do texto. Podemos encerrar, vou chamar o Mateus, vamos cantar. Não. Temos agora algumas aplicações. Então eu quero destacar aqui para vocês 3 lições que nós vamos poder retirar desse versículo baseado nessa reação das pessoas ao milagre. A primeira lição é que todos interpretam a realidade a partir de uma cosmovisão. Todos nós vamos interpretar o mundo ao nosso redor a partir de uma cosmovisão. A segunda lição que nós vamos retirar daqui é que sem revelação bíblica, sem revelação especial de Deus, nós somos capazes apenas de criar ídolos. Nós jamais vamos acertar o alvo. Sem a revelação de Deus, nós vamos nos tornar idólatras. E por fim, a terceira lição, que os milagres, por si só, não são capazes de mudar o coração. Os milagres, por si só, não convertem ninguém. Então veja só a primeira lição. A primeira lição é: todos interpretam a realidade a partir de uma cosmovisão. Se você já frequenta a Igreja Bíblica Luz do Mundo há algum tempo, você está familiarizado com esse termo. Termo cosmovisão. Você já ouviu falar muito sobre isso, já aprendeu sobre isso. Inclusive o pastor Adriano é conhecido aqui na igreja como pastor cosmovisão. É o apelido dele, né? Porque ele consegue encaixar a cosmovisão em todo o texto. Todo texto ele... porque é cosmovisão. O problema é aqui qual que é? Cosmovisão. E isso é muito bom, porque de fato esse é o nosso problema. Nós temos um problema com isso. Mas se você está chegando agora, eu vou dar uma definição aqui simples do significado de cosmovisão. Irmãos, cosmovisão diz respeito àquele conjunto de crenças, de pressupostos, de conceitos que cada um de nós carrega na sua vida. Coisas que aprendeu ao longo da sua jornada, na criação, nos seus estudos. A gente vai aprendendo coisas e a gente vai construindo um conjunto de conceitos na nossa mente que molda a nossa forma de enxergar a realidade. Nós interpretamos o mundo a partir da nossa cosmovisão. Nós interpretamos a vida a partir da nossa cosmovisão. Nós interpretamos o ser humano a partir da nossa cosmovisão. Nós entendemos essa dinâmica do bem e do mal a partir desses conceitos que nós temos, que nós chamamos de cosmovisão. Nós, inclusive, determinamos o que é verdadeiro ou importante para nós por causa da nossa cosmovisão. Então, a cosmovisão é o pano de fundo que nos orienta em tudo, que nos dá as percepções corretas e que nos movem em nossas decisões. A cosmovisão são as lentes, o óculos
da mente que nós colocamos e que nos faz enxergar, que nos faz interpretar tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. É por isso, irmãos, que este povo aqui de Listra, ele reagiu ao milagre dessa forma como nós vimos. Por quê? Porque a sua crença, os seus pressupostos, os seus conceitos estavam todos ali sendo alimentados pela cultura grega, pela mitologia dos deuses, que a mitologia grega demonstra. O que eles conheciam sobre forças sobrenaturais dizia respeito aos deuses gregos, Zeus e Hermes. Então os moradores de Listra, quando eles viram aquilo sobrenatural, eles imediatamente associaram aquilo que eles tinham de informação. Quem pode fazer algo assim? Somente um ser que não é humano, que é sobrenatural. Qual o ser sobrenatural que nós conhecemos? Zeus e Hermes. Então, certamente, esses dois são dois deuses que vieram aqui, eram os deuses familiares dele. O povo viu o milagre, mas foi incapaz de ver o Deus por trás do milagre, o verdadeiro Deus. E por que eles não conseguiram identificar o Deus da Bíblia no milagre? Porque esse Deus era desconhecido deles. Eles não tinham informações acerca desse Deus. Era um Deus que talvez eles conhecessem brevemente por causa da cultura judaica que havia ali no meio deles, mas o que eles mais conheciam e valorizavam eram os deuses da mitologia. Então eles olharam para o milagre e interpretaram o milagre de forma errada. É por isso que depois, na próxima exposição, nós vamos ver que Paulo, ele identifica o erro e corrige. Aí então ele apresenta o Deus verdadeiro a eles. Ele demonstra, olha, eu percebi que vocês não entenderam. Então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. E aí ele vai dizer, nós não somos deuses. Nós somos como vocês, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados. E aí ele vai apresentar o Deus vivo, o Deus que criou o céu, a terra, os mares e tudo o que existe. Então nós temos que aprender essa lição ela é importante, essa lição sobre cosmovisão, porque primeiro nós temos que avaliar a nossa própria. Você tem que entender que a cosmovisão é uma coisa presente na nossa vida, mesmo que talvez você nem soubesse que existia. Eu creio que a primeira vez que a gente ouve falar de cosmovisão, o que é isso? Eu nem sabia que isso existia. E aí você descobre, e você percebe, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que molda a nossa cosmovisão? São as verdades do Deus vivo, ou são as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que podem não ser verdade? Nós primeiro temos que aprender isso para avaliarmos a nós mesmos. Mas depois é importante aprender isso para identificarmos cosmovisões erradas. Quando você está falando do Deus vivo para alguém, você deve ser capaz de ouvir a pessoa e perceber. O entendimento dela é equivocado porque a cosmovisão dela está errada. A visão de mundo dela é equivocada. Eu preciso corrigir isso. Eu preciso mostrar para ela a verdadeira cosmovisão. E aqui, irmãos, eu separei algumas cosmovisões comuns dos nossos dias, que nós devemos estar atentas. Eu comecei essa lista, acho que em umas 10. E eu reduzi para 7. E eu reduzi para 5. E eu ainda achei que ficou longo. Mas são as principais que você consegue identificar hoje em dia. São muitas. Inclusive tem um livro muito bom aqui na biblioteca, que foi uma doação de um irmão, que chama-se... agora me fugiu o nome do livro. É do James Sire. É um livro... Agora, qual é o nome do livro, Samuel? Universo ao Lado, obrigado. Universo ao Lado. É uma coletânea de cosmovisões, que fala várias cosmovisões deste mundo, onde você pode ler e entender por que o mundo, as pessoas pensam como elas pensam. Por que às vezes o evangelho encontra barreiras em algumas pessoas? Porque a visão de mundo delas está equivocada.
E aí a gente, com base na cosmovisão correta, nós temos que corrigir. Primeira cosmovisão que eu gostaria de mostrar para vocês, o materialismo. Materialismo. O que é o materialismo? O que diz essa cosmovisão? O próprio nome diz. A pessoa acredita que o mundo material é tudo que existe. Que tudo pode ser explicado com base nas leis naturais. Uma pessoa materialista, ela não vai crer no que está escrito aqui, nesse milagre. Ela vai ler esse texto e vai dizer, isso aqui é um mito, isso aqui é algo que foi inventado, isso aqui não é verdadeiro, porque não pode algo sobrenatural ocorrer, porque tudo faz parte de um mundo material regido por leis naturais. Por conta disso, o que nós somos? Nós somos apenas seres, um organismo evoluído. Nós somos matéria, carbono. Nós somos um amontoado de células. Isso é o ser humano. Não há diferença para os materialistas de um homem e de um animal. De um homem e de um cachorrinho. Ao ponto de que você vê muitas pessoas materialistas dizendo, eu tenho mais pena de bicho do que de homem. Isso é um sinal de materialismo. Uma cosmovisão equivocada, que retira o valor do ser humano. Nós somos apenas um amontoado de células, obra do acaso. Quais são as consequências disso? Não há propósito na vida. A moralidade, ela é apenas uma conveniência. Diz respeito às nossas preferências. O homem não tem o seu valor atrelado ao valor do Criador. Ele é mais um ser vivo nesse universo criado ao acaso. O que diz a cosmovisão bíblica? A cosmovisão bíblica diz que este mundo ele é real, mas ele não é tudo o que existe. Existe um outro universo, um universo espiritual. A cosmovisão bíblica diz que há um Criador. Diz que o valor do homem está ligado ao ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a vida humana possui um propósito. Existe um propósito claro. E, principalmente, existe um destino eterno. Uma outra cosmovisão comum é o relativismo. Muito comum. Não existe verdade absoluta. Cada pessoa, cada cultura vai definir o que é certo ou errado de acordo com as suas preferências. A verdade para você pode não ser para mim. Então, quando você vai falar sobre algo, a pessoa vai dizer, não, mas esse é o seu entendimento, não é o meu. Então, a verdade, ela se torna relativa, não é mais objetiva. Quais são as consequências disso? A moralidade, ela é fluida. Então, algo que era imoral no passado e condenado no passado, pouco tempo depois se torna aceitável e até desejável. Nós temos visto isso na questão do homossexualismo. No passado, isso era algo que feria as pessoas, que era entendido que aquilo era algo errado, não natural. Hoje em dia, a moralidade fluiu ao ponto de que a maioria aceita isso e nós estamos chegando na fase de ser encorajado, de ser bonito, de ser incentivado. Pais, abram seus olhos sobre aquilo que é ensinado nas escolas, sobre aquilo que passa nos desenhos da televisão. Está cheio de séries infantis recheados de papai e papai, mamãe e mamãe, coisas que vão contra a santa palavra de Deus. E isso tem moldado a mente, a cosmovisão das crianças. Cuidado, estejam atentos. É importante nós entendermos sobre cosmovisão, para que a gente esteja vigilante. Então, a verdade aqui é mera opinião. Não existe uma verdade objetiva. O que diz a cosmovisão bíblica? A
cosmovisão bíblica apresenta um Deus com padrões santos de justiça, de bondade, de moralidade, e a Bíblia diz que essa é a verdade. Que é dessa forma que nós devemos viver, guiar as nossas vidas. Então há um choque direto. O terceira cosmovisão, e aqui talvez você vai observar mais na prática, é o consumismo. O consumismo é uma cosmovisão, é uma visão de entender o mundo, onde felicidade e realização vêm por meio de acúmulo de bens, vêm por meio do consumo. E aí qual que é a consequência? Uma vida centrada no ter. Tudo que faz feliz a pessoa é o adquirir, o possuir, o ter. E aí então, o que é a consequência prática disso? Uma vida que, consequentemente, vai estar recheada de ansiedade, de comparações, constantemente se comparando com os outros, o que leva ao descontentamento. Ah, mas o outro tem mais do que eu. Ah, mas se a minha vida fosse assim, eu seria feliz. Ah, mas se eu tivesse o que ele tem, então eu estaria tranquilo. Quanto mais eu preciso ter para ser feliz? A pessoa consumista vai dizer, só um pouquinho mais. Nunca tem fim. Nunca tem um limite. É um ciclo vicioso sem fim. O que diz a cosmovisão bíblica? A cosmovisão bíblica confronta a idolatria da riqueza. A cosmovisão bíblica aponta para um tesouro maior, que não está aqui, mas que está no céu. Quarta cosmovisão, marxismo. Marxismo. Irmãos, isso aqui está muito presente hoje em dia. Muitos nem sabem a teoria. Muitos nem sabem a filosofia, a ideologia por trás, mas isso está impregnado na nossa cultura. A história humana movida pela luta de classes, a estrutura econômica é o que determina tudo. A política, a cultura, a moral e até a religião. A solução dos problemas da nossa humanidade é o que é uma revolução que vai nos levar a uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Esse é o alvo. Qual que é a consequência prática disso? A moralidade é vista como uma construção social a serviço de uma classe dominante. Ou seja, o marxismo vai tentar destruir a família. É o que eles têm feito, com todas as forças. A religião é vista como um instrumento de controle. Por isso os filósofos marxistas chamam a religião do ópio do povo. Irmãos, perseguição religiosa está presente em todos os países realmente socialistas e marxistas. Todos. Está começando aqui. Você deve ter visto uma lei que foi aprovada, a lei da misoginia. Irmãos, nós condenamos o preconceito às mulheres de todas as formas, com todas as forças. Não há uma religião que protege mais as mulheres do que o cristianismo. Mas essas leis são claramente colocadas como meio de perseguição. O objetivo é pôr pessoas na cadeia pelas suas falas, pelas suas opiniões. A esperança desse povo é colocada em uma utopia que vai acontecer por meio da revolução e que vai ser conduzida pelo próprio ser humano. O que a cosmovisão bíblica fala? Ela diz que sim, existem injustiças, existem opressões sociais neste mundo. Mas ela diz que o problema humano é muito mais profundo do que um problema meramente econômico. O problema do homem é o pecado. A verdadeira libertação não vem por meio de uma revolução, mas vem por meio da redenção que há em Cristo. A esperança final não é uma utopia construída pelo homem, mas é o reino vindouro de Deus. Não tem como conciliar cosmovisão bíblica e cosmovisão marxista. E o quinto e último, irmãos, que também está muito presente. Inclusive dentro das igrejas.
O psicologismo. Psicologismo. Irmãos, essa cosmovisão entende que a chave para nós explicarmos a realidade humana está na mente, nos processos psicológicos, nas nossas experiências de vida. Questões morais, espirituais e sociais são reinterpretadas como um fenômeno psicológico. Em vez de pecado, se fala em trauma. Em vez de pecado, se fala em transtorno. Em vez de culpa, se fala em baixa estima. Em vez de arrependimento, se fala em autocompreensão. Qual é a consequência prática disso? A solução para os nossos problemas está na autoanálise, no autoconhecimento, em técnicas psicológicas ou em remédios que tratam sintomas, mas nunca a causa. Você já viu alguém saindo de um psicólogo, de um psiquiatra, com uma receita, onde o médico diz, tome isso aqui por 21 dias, se você está curado do seu problema? Eu não sou contra, eu acho que o remédio ele pode ajudar em muitos casos, mas não a cura ele. Por quê? Porque a cura não está nisso. A cura está em outro lugar. O que a cosmovisão diz? Que sim, o homem é um ser complexo, que tem alma, que é um ser físico, e às vezes os problemas físicos acarretam problemas na alma, e às vezes os problemas da alma acarretam problemas físicos, mas o problema humano não é apenas emocional ou biológico, mas é um problema espiritual. Que o ser humano, ele não se cura olhando para dentro de si, mas a cura está no olhar para fora de si, no olhar para Cristo. Que a redenção está numa transformação que envolve arrependimento, que envolve fé, que envolve renovação. Irmãos, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para diagnósticos. Não, você tem acessos de raiva porque você tem um transtorno. Você está com síndrome do borderline. Então é por isso que você tem esses acessos de raiva. Ah, então eu sou doente. Sim, você tem um transtorno, você é doente. Tome esse remédio. Como vai tratar o pecado? Dessa forma. Sim, talvez você tenha condições biológicas e psicológicas que esse pecado seja mais visível, mas lute contra isso. Irei-vos, mas não pecai. É preciso levar isso com seriedade, porque essa é uma cosmovisão muito presente em nossos dias. Você precisa conhecer a Bíblia para não ser enganado por todas essas cosmovisões. Deixei várias de fora, irmãos. Daria para fazer uma pregação só sobre isso. Então é por esse motivo que nós precisamos do quê? De conhecimento. Você precisa conhecer essas coisas. Nós precisamos entender por que o mundo pensa como pensa. De onde vêm esses conceitos que estão presentes nessas cosmovisões? Será que eu mesmo não acreditei em algo disso como verdade em algum momento? O que molda os meus pensamentos? O que molda a minha cosmovisão? E o que molda a cosmovisão das pessoas ao meu redor? É importante. Essa é a primeira lição. Todas as pessoas interpretam a realidade a partir de uma cosmovisão. A segunda é que sem revelação bíblica, nós criamos ídolos. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, irmãos, nós jamais vamos acertar o alvo. Jamais. Nós jamais, sem o conhecimento dessa revelação especial de Deus a nós, nós jamais vamos ser capazes de interpretar o mundo de forma correta. João Calvino, ele escreveu algo sobre isso no primeiro livro das Institutas. Os irmãos estão aqui perseverando no curso, já estamos no terceiro livro. Já estamos na página 100 do terceiro livro. No primeiro livro, João Calvino ele falou o seguinte: o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos.
Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que Calvino disse isso? Porque a idolatria não é só um problema externo. Não é só construir uma imagem de madeira e gesso, colocar lá na estante do seu quarto, se ajoelhar diante daquilo e prestar culto àquilo. Idolatria não é só isso. Eu diria que hoje em dia até pouco isso. Tem muitas outras formas. Então Calvino ele dizia que idolatria não é só exterior, mas é uma inclinação do coração do homem. Está aqui dentro. Para Calvino, o coração humano, corrompido pelo pecado, está sempre colocando um substituto no lugar de Deus. Inclusive colocando coisas boas que nós temos como algo bom que Deus nos deu e transformando esse algo bom em um tesouro. Depositando nessas coisas boas a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa identidade, o propósito de vida. Então essa frase de Calvino nada mais é do que uma constatação do que nós somos. Que sem a graça de Deus, a nossa tendência natural por conta do pecado é desviar o foco de Deus, do Criador, e olhar para as coisas criadas. E olhar para o mundo material ao nosso redor. Por isso que a verdadeira reforma, ela começa aqui dentro. É uma mudança no coração. Na regeneração, os nossos ídolos são expostos. E são derrubados. E são substituídos pelo Deus verdadeiro. Então no texto hoje nós vemos claramente isso. Um povo que não tinha acesso à revelação de Deus, caminha automaticamente para a idolatria. É um exemplo prático do que é o coração do homem. Quando não encontra a revelação de Deus, só consegue produzir ídolos. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, sem saber quem Ele é, os seus atributos, nós vamos construir falsos deuses de acordo com as nossas preferências. E aí você pode perceber isso na própria cultura da mitologia grega. Vamos pegar os dois deuses citados aqui. Zeus. Qual é essa história de Zeus? Eu já vi muita gente dizendo que crente não pode ler isso. Meu Deus, isso é do demônio. Teve uma amiga da Isa, que é de outra igreja, que ela disse, Isa, você lê sobre mitologia grega? Meu Deus, isso é um pecado. Não, nós temos que conhecer essas coisas. Como é que nós vamos saber como o mundo pensa se nós não soubermos? O que é Zeus na mitologia grega? Nós vemos a história de Zeus, vários casos extraconjugais. Um Deus marcado por violência e orgulho. Hermes. Sabe o que Hermes fazia com o seu poder de retórica? Ele manipulava as pessoas. Ele trapaceava. Ele distorcia a verdade para favorecer a ele. Irmãos, esses deuses são claramente criados por nós, homens. Por quê? Porque eles têm as mesmas marcas que nós. Os traços do nosso coração foram transferidos para ele. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia não apresenta nenhum traço do pecado que nós carregamos. Por isso que quando nós vamos fazer os nossos deuses pessoais, eles são bem parecidos com nós. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas inclinações, às mesmas imperfeições. Agora, focando na ideia de que idolatria não é só uma imagem, inclusive no nosso contexto atual, na maioria das vezes os ídolos não são feitos de madeira e gesso, mas são outras coisas, é o que eu vou selecionar alguns ídolos modernos. Também a lista era maior, eu acabei reduzindo para 4. Mas aqui vai encaixar alguns que você pode encaixar outras coisas do mesmo perfil. Primeiro ídolo moderno. Aqui não está numa lista de importância, tá? Aqui qualquer um é ídolo, é falso Deus e tem que ser derrubado. Mas um comum dos nossos dias é a carreira. A obsessão pelo sucesso profissional. A carreira se tornou um ídolo para muitos. Por quê? Porque ao invés da profissão ser um meio de... Olha o que a cosmovisão mostra. Que nós devemos buscar servir.
Então a carreira, a nossa profissão deve ter como propósito servir a Deus e as pessoas. Por isso que Lutero dizia que o sapateiro tem o mesmo valor diante de Deus do que o pastor da igreja. Porque se o sapateiro ele faz bons sapatos, vende a um preço justo e faz isso para a glória de Deus, é tão importante quanto aquele que prega a palavra. Porque ele também serve as pessoas com aquilo que Deus lhe deu. Então ele diz, olha, o trabalho ele deve ter propósito. Você deve pensar, o que Deus me chama a fazer? O meu trabalho serve às pessoas de que forma? E é por isso que nós queremos ter crentes médicos, crentes advogados, crentes administradores de empresa, crentes engenheiros, crentes arquitetos. Para quê? Para que essas pessoas sirvam com os dons que Deus deu, olhando a glória do Senhor, trabalhando como se fosse ao Senhor e servindo as pessoas de forma honesta, humana, prestando um bom trabalho. Mas hoje em dia, o trabalho deixou de ser isso. E se tornou algo para elevar a própria pessoa. A carreira se torna um ídolo quando deixa de ser uma vocação e vira redenção. O coração começa a depender daquilo. A minha carreira, o meu empenho, me sentir valorizado por causa daquilo. A pessoa só se sente valorizada por causa do trabalho e ali coloca a segurança, coloca o significado. Agora, qual é o preço desse ídolo? Esse ídolo cobra um preço caro, ansiedade constante, sempre querendo manter algo que é impossível. A pessoa não descansa, a pessoa tem medo do fracasso. Isso revela um ídolo. O segundo ídolo, e aqui coisas boas, irmãos, não são coisas ruins, são coisas boas que Deus nos deu para o nosso bem. E aqui eu vou citar algo específico, mas você pode incluir para qualquer relacionamento pessoal. Eu coloquei o que os filhos. E aqui eu coloco, quando o amor genuíno vira um ídolo. Quando o amor genuíno se torna um ídolo. E aqui você pode botar qualquer relacionamento. Não precisa ser só exatamente o filho, mas o filho acaba sendo aquele que mexe mais com as nossas emoções. A Bíblia vai falar que filhos são bênção de Deus. São bênção. Mas filhos podem facilmente ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando eles se tornam o centro absoluto de tudo. E aí você vê pais depositando nos filhos a sua realização. É comum isso até com a faculdade. O pai querendo que o filho faça determinado curso porque era o sonho dele. E ele não teve a oportunidade, não teve os recursos. E aí o pai consegue construir alguma coisa e ali tem condição de pagar uma faculdade de medicina. Pai, meu filho vai ser médico, porque era o meu sonho. Era o teu, não é o dele. Já perguntou para ele o que ele quer ser? Então isso mostra o quê? Idolatria. Você coloca a sua motivação, tudo na vida gira em torno do filho. Você vive para obter a aprovação dos seus filhos. E aí a Bíblia nos mostra e nos lembra que os filhos pertencem ao Senhor e que nós somos apenas mordomos, administradores, tutores, até a fase onde eles vão andar por si só. Nós temos que ter a cosmovisão correta acerca disso para não sofrermos lá na frente. Ah, quem nunca passou pela síndrome do ninho vazio? Olha, eu não quero passar, porque a minha cosmovisão, eu quero que seja bíblica sobre isso. Eu vou me sentir alegre em ver as minhas filhas saindo de casa e formando a sua família, porque esse é o desejo de Deus. Eu não vou ficar depressivo quando eu estiver sozinho com a minha esposa, eu vou ficar feliz. Vamos aproveitar junto, amor, agora a nossa velhice até os últimos dias, se Deus quiser. Vamos nos alegrar, vamos sair juntos de noite, comer alguma coisa, vamos no cinema, quando a gente não teve vários anos para fazer isso. Alegria. Por quê? Porque os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. A nossa tarefa como pais é encaminhá-los na palavra de Deus. Quer sucesso para um pai? Ver filhos saindo de casa crentes, com casamentos crentes, ter netos crentes. Esse deve ser o nosso desejo. Qualquer coisa fora disso é idolatria. Terceiro, saúde. Quando o próprio corpo se torna um ídolo.
A busca por saúde é algo muito bom, é algo desejável, mas pode virar uma obsessão, irmãos. Às vezes o corpo, ele pode se tornar o maior propósito da vida. E aqui eu falo por experiência própria, a gente vai passando a fase da juventude, vai vendo quantidade de coisa que começa a acontecer, e vem aquele medo de adoecer. E aí você tem que pensar, será que a minha cosmovisão sobre isso não está errada? O envelhecimento faz parte desse mundo mau. Nós não podemos ter uma fixação por longevidade, ou depositar toda a nossa esperança, todo o nosso emocional em estarmos saudáveis, com boa forma física. Irmãos, isso são atitudes que mostram que nós estamos colocando o nosso coração no lugar errado, em nós mesmos e não em Deus. E em vários momentos me pego assim, né, na luta de manter uma atividade física, de estar comendo saudável, e isso é bom, isso é ótimo, mas facilmente parece que o coração se inclina a pensar de que se eu não fizer isso eu vou adoecer. Ah, mas se eu faltei hoje o treino, meu Senhor, agora vai vir alguma coisa ruim. E aí você vê que o coração está naquilo, no processo, e não em Deus, que é aquele que rege tudo de forma soberana. Isso só me mostra como nós somos inclinados à idolatria. Como facilmente a gente pode querer se olhar no espelho e querer ficar bonito para sempre. Eu sou a prova viva de que a gente não vai ficar bonito para sempre. Né? Esses dias tinha os jovens lá em casa, olhando os álbuns de casamento, né? Diz, olha aí a sua prova, não case pela beleza, porque se for por isso, logo vai embora. Né? Isso mostra que é um coração facilmente inclinado. E a quarta aqui, irmãos, e aqui já me estendendo horrores, né? Falsa espiritualidade. Quando nós buscamos Deus sem Cristo, ou quando nós buscamos Deus sem a palavra. Eu creio que, irmãos, esse é o ídolo mais difícil e perigoso. É o mais difícil nós sermos convencidos da nossa idolatria. Está cheio de gente assim, que parece ter uma espiritualidade profunda, mas rejeita a cruz. Que parece ter uma espiritualidade linda de se ver, mas que rejeita a autoridade bíblica. Que não busca arrependimento. Uma fé moldada ao gosto pessoal. Sabe o que é uma fé moldada ao gosto pessoal? É uma fé que conforta e nunca confronta. Talvez é a melhor definição. Falsa espiritualidade é a fé que conforta. Ah, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Mas esse Deus nunca confronta ela. Sempre a vida está perfeita. É uma fé moldada ao gosto. É uma fé que promete paz, mas não transforma. A pessoa cria um Deus que nunca discorda dela. Ai, não, estou super bem com Deus. Esse Deus nunca confronta de nenhuma forma. Irmãos, o Deus da Bíblia nos confronta todo dia. Você lê a palavra de Deus, você é confrontado todos os dias. O Deus da Bíblia diz que nós somos pecadores e que nós dependemos da graça dEle. Que nós não somos nada, que nós precisamos amar a palavra de Deus e os seus mandamentos. A verdadeira espiritualidade é bíblica. A verdadeira espiritualidade é centrada em Cristo. A verdadeira espiritualidade é centrada e submissa à palavra de Deus e conduzida pelo Espírito, colocando em prática as Escrituras. É por isso que o crente verdadeiro muda de vida. Ele não fica mais do mesmo jeito. As pessoas vão observar essa transformação, porque ela é uma fé prática que de fato transforma. Irmãos, entendam isso. Enquanto o verdadeiro Deus, o Deus da palavra, não ocupar o trono do seu coração, o centro da sua vida, alguma coisa ou alguém vai ocupar. Ninguém é neutro nisso. Todos nós temos um Deus na nossa vida. Ou ele é o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, ou ele é qualquer outra coisa.
Então é extremamente necessário nós sermos capazes de identificar esses ídolos e removê-los. E colocar no lugar o verdadeiro Deus. O Deus que nos dá propósito. O Deus que nos dá sentido para essa vida. E aqui eu digo mais, irmãos. Se você é crente, e tem colocado um falso Deus no lugar de Deus, se você é crente e tem feito da sua prioridade algo que não é o Senhor, em algum momento, Ele mesmo virá reivindicar o seu lugar de direito. Se você é crente e tem adorado outras coisas, em algum momento, Ele mesmo vai vir tomar o lugar que Ele comprou com alto preço. Se você não derrubar os seus falsos deuses, Ele mesmo fará. Eu me dá medo de saber disso. Me dá medo. Senhor, não me impeça de colocar as minhas filhas como um Deus na minha vida. Porque eu tenho medo do Senhor se levantar e derrubá-las. E quebrar esses meus ídolos. Senhor, não me deixe colocar a minha profissão como um Deus na minha vida. Porque eu tenho medo de você vir e destruir com a minha profissão. Senhor, não deixe eu colocar as riquezas como Deus na minha vida, porque eu tenho medo do Senhor vir e tomar tudo de mim. Senhor, me ajude a ter os olhos fixos em Ti. Então, aqui já foram 2 lições. Falta só uma. Então, vamos andar porque falta pouco tempo. A terceira lição é que milagres não convertem ninguém. Essa é outra lição importante, irmãos, porque talvez, até nós em algum momento já viemos a pensar assim: mas se eu receber um milagre, aí então eu crerei. Se eu ver algo extraordinário, aí então eu vou me firmar no Senhor. Mas o que esse texto nos ensina? O texto de hoje nos mostra que nem mesmo o maior milagre, um milagre surpreendente, um milagre assim que é inquestionável, ele tem o poder de converter. Porque o milagre ele não tem esse objetivo. Deus nunca colocou no milagre como propósito conversão das pessoas. A Bíblia ensina que a fé salvífica não nasce de experiências externas, por mais impressionantes que elas possam ser. Mas a conversão, a fé que salva, ela nasce por meio de uma renovação interior, que é a obra do Espírito em ação conjunta com a palavra. Olha o que diz Romanos 10, 17. Paulo diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Paulo diz isso sobre fé. Ou seja, a pregação é o meio pelo qual o Espírito Santo aplica eficazmente a graça da salvação. O Espírito Santo, ele regenera, ele abre os nossos ouvidos para compreender a mensagem. Qual mensagem? Qual pregação? O Evangelho. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade. Jesus, nossa única esperança. Jesus, o Deus que se fez carne, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. É somente nele. Então, quando que nós recebemos fé salvífica? Quando o nosso coração mudou e nos fez aptos a ouvir isso e abraçar essa mensagem. Sim, eu creio nesse Jesus. Eu creio nessa salvação. Eu entendi o que é pecado. E eu quero esse Cristo, esse Salvador para mim. Por quê? Porque eu reconheço que preciso ser salvo. Os sinais e milagres nunca são vistos na Bíblia como um meio de gerar fé. Mas os milagres sempre aparecem para autenticar a pregação. Para dizer, escutem esse homem. Ali no texto, era como se Deus dissesse, olhem para Paulo e Barnabé e agora escutem o que ele tem a dizer. Prestem atenção. E repare, irmãos, aí no texto, como isso é claro, aqui no relato de Atos 14. Atos 14, olha o verso 9 ali. Olha o que Lucas fala, o autor de Atos, sobre o homem que recebeu o milagre.
O que o texto diz no verso 9? Que esse homem ouviu Paulo falar. É isso que o texto diz. O homem ouviu, ele escutou a pregação, e então ele creu na pregação. Paulo, o texto fala que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Não por causa do milagre, porque o milagre não tinha acontecido. Paulo viu que ele tinha fé porque ele acreditou no evangelho. Porque ele creu na pregação. Porque ele confiou no evangelho da salvação. Agora veja o verso 11. Lucas narra a reação das pessoas que vão idolatrar Paulo e Barnabé. E aí o texto diz: quando as multidões viram o que Paulo tinha feito. Eles viram o milagre, mas não ouviram o que Paulo disse. Eles apenas reagiram ao milagre, aquela experiência externa que não era capaz de gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós devemos sempre, como crentes, como igreja, focar no ensino da palavra de Deus. Focar naquilo que as pessoas podem ouvir e não naquilo que elas podem ver. O nosso foco é pregação do evangelho. Jamais transformar igrejas em meras experiências sensoriais. Irmãos, é o que mais tem hoje em dia. Igreja que foca na música. Igreja que foca em espetáculo. Igreja que fornece o show da fé. Para que você sinta coisas externas. Que você se arrepie. Que você chore. Mas não falam sobre o evangelho. Não pregam a palavra, não ensinam a palavra de Deus. A palavra é o meio pelo qual as pessoas vão se converter. Por isso a igreja deve manter o seu foco na escritura, não em sinais nem em experiências. Outra coisa que nós aprendemos é que a conversão é uma obra soberana de Deus, não é fruto de estímulos externos. Nós vimos aqui os habitantes de Listra, eles viram um milagre real, mas continuaram cegos. Eles interpretaram aquilo com a sua experiência pagã. Mas a conversão, ela ocorre quando o Espírito Santo abre o coração para ouvir e capacita a mente para entender. Então a salvação, ela não depende da intensidade das nossas experiências, mas depende de Deus agir. E Deus, ele age por meio da palavra. Esse é o meio pelo qual a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E é por isso que a outra lição é que nós precisamos, como igreja, confiar no poder do evangelho. Nós devemos permanecer assim, mesmo que se nós formos rejeitados pelo mundo. É resistir ao ímpeto de crescimento. Queremos que a igreja cresça, queremos que ter milhares de membros. Irmãos, a história bíblica nos mostra que os maiores profetas tiveram poucos seguidores, muitos nenhum. Pregaram a verdade de Deus e foram rejeitados por este mundo. Nós precisamos nos manter fiéis à transmissão da palavra de Deus. Fiéis e confiantes. Eu não preciso encher a igreja de táticas e estratégias mundanas. Pastor, vamos fazer um teatro, porque o teatro atrai as pessoas. Anátema. Não é bíblico. Não é elemento de culto. Não, vamos nos manter fiéis, um culto simples, focado na pregação do evangelho. Focado em ensinar as pessoas a verdade, transformar e corrigir as cosmovisões. Esse deve ser o nosso objetivo e nós devemos confiar que o poder é de Deus, não é nosso. As pessoas não se converterão pela nossa capacidade de convencimento, mas pelo poder do Espírito que atua por meio da palavra. Então era isso, irmãos. Concluindo aqui, só recapitulando brevemente as 3 lições. Primeira, todos interpretam a realidade a partir de uma cosmovisão. A cosmovisão molda tudo. É ela quem dirige as nossas interpretações.
É ela que nos guia nas nossas compreensões das coisas que ocorrem ao nosso redor. Então, diante disso, cabe aqui uma meditação pessoal sobre quais são os conceitos que moldam a minha cosmovisão. Será que a minha cosmovisão ela é seguramente bíblica, marcada por um conhecimento profundo das Escrituras? Quais são as lentes que hoje você tem usado para interpretar a sua vida? Quais são as lentes que você usa para interpretar quando o sofrimento chega? Você usa as lentes da soberania do Senhor, da certeza de que Deus ama seus filhos, mesmo no meio do sofrimento? Essa é a lente que você tem usado? Como você interpreta o propósito da sua própria vida? A maneira como você tem escolhido a sua forma de viver, a sua carreira? Onde está a sua identidade? Está no Senhor? É importante. A segunda lição é que sem revelação bíblica nós criamos ídolos. Ou seja, nós precisamos conhecer a verdade objetiva de Deus, senão nós sempre vamos errar o alvo. Nós vamos distorcer as coisas que Deus faz. O milagre no texto era o Senhor que estava fazendo, mas as pessoas distorceram, porque não conheciam a Deus. Você conhece a palavra de Deus? Será que há algum desses ídolos modernos que eu mencionei na sua vida hoje? E será que você está disposto a fazer essa avaliação e derrubar esses ídolos de uma vez por todas? E a terceira, milagres não convertem ninguém. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, para que haja fé. A fé que salva. Sem ministério da palavra, é impossível alguém crer. Sem conhecimento do Evangelho, as pessoas não podem ser salvas. Então, lute pelo Evangelho. E lute por uma igreja fiel às Escrituras, que não transformam o culto em um espetáculo apenas para agradar as pessoas, ou para proporcionar uma experiência externa, que não tem poder para mudar o que é interno. E aí na próxima pregação, irmãos, nós vamos ver aqui Paulo corrigindo os rumos, corrigindo essa cosmovisão dos moradores. E daí na terceira, nós vamos ver a reação dessas pessoas. E aí nós veremos que não deu muito certo nem a correção. O que sobrou para Paulo foi pedrada. Oremos. Querido Deus, louvado seja o Senhor por mais esse domingo que podemos aqui nos reunir em torno da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude aqui, Deus, acerca da nossa própria cosmovisão, daquilo que nós usamos para interpretar o mundo que nos cerca. Nos ajuda, Pai, porque concordamos com aquilo que Calvino dizia, nosso coração ele é inclinado ao pecado e por isso uma fábrica constante de ídolos. Mas abre os nossos olhos para isso, Deus. Sabemos que apenas o Teu Santo Espírito é capaz de nos convencer disso, de nos regenerar o nosso coração e nos fazer abraçar a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus como verdade absoluta, como aquilo que nós mais precisamos nessa vida. Então nos transforma de dentro para fora. Se há alguém aqui ainda não regenerado, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e possa hoje mesmo conceder Teu Santo Espírito, para que possa ser convencido do pecado e possa olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador. E a partir disso, todos aqueles que creem possam constantemente conhecer mais do Senhor, para jamais estarmos levantando falsos deuses, falsos ídolos entre nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente perseverante até o fim, resistindo às tentações deste mundo mau, resistindo às muitas mentiras que são pregadas constantemente. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. É o nosso desejo de oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.